Eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre astronomia e cultura. Quando a gente fala de astronomia, estamos falando aí do ramo da ciência que trata dos astros, do Sol, do Sistema Solar, da galáxia, do universo. O que a gente observa olhando para o céu. E todas as culturas têm alguma relação com o céu. Sempre houve muita curiosidade e buscar entender que informações a gente pode extrair e correlacionar com o nosso cotidiano. Quando a gente fala de astronomia e cultura, é inevitável a gente lembrar das grandes navegações, a chamada astronomia náutica. Utilizar os conceitos, as informações do céu para se guiar nos grandes oceanos, as grandes navegações, puxa de um tempo, com poucos recursos, nada de GPS, de grandes aparelhos para medição, se guiava-se pelo céu. Então, entender a posição de constelações, utilizar, por exemplo, alguns aparelhos criados para isso, como o sextante, que mede ali a altura das estrelas, posicionar, entender que algumas distâncias das constelações, daquele conjunto de estrelas, dava a ideia da latitude, a posição do planeta que você está, tanto nos oceanos e pensando também em desertos, que também é um local que perde essa referência, era-se muito utilizado e até hoje ainda é um pouco utilizado a astronomia para a área náutica, daí a chamada astronomia náutica. Uma outra área que foi um grande marco para todos nós no que se refere ao uso da astronomia é a astronomia e tempo. Os registros são muito antigos dos tempos em que os povos começaram a observar os tempos, as mudanças no céu e utilizar aquilo para criar calendários. É interessante, por exemplo, puxar aqui no caso do calendário babilônico, que remonta a tempos muito antigos e um calendário muito similar ao entendimento que a gente tem hoje. Então, um calendário de 12 meses tinha um pouco menos de dias, 354 dias, mas eles faziam ainda um cálculo de forma que a cada 3 anos tinha ali um 13º dia. Um calendário lunar, onde eram observadas as luas, marcavam, por exemplo, a lua nova, ela marca o início de um novo ciclo. Então, essa relação da astronomia e do tempo, isso a gente vê em muitas culturas. Por exemplo, aqui no caso da astronomia egípcia, esse calendário, que remonta aí de 11 mil anos antes de Cristo, ele já era organizado, ele era baseado no calendário lunar, então baseado aí nos ciclos de lua, mas eles observaram que eles não conseguiam, por exemplo, detectar os tempos das cheias do Nilo, que era um evento que influenciava completamente na estrutura social deles, tanto de moradia, tanto da parte de agricultura. Então, eles passaram a observar que as cheias do Nilo coincidiam com a presença de uma estrela, de uma constelação chamada Sírius, faz parte aí da Cão Menor. Então, eles passaram então a fazer um novo cálculo baseado nas cheias do Nilo, correlacionando com essa constelação. E a partir daí eles criaram um calendário solar com 365 dias, chamado calendário civil, que eles usavam para uma série de informações e tinham ainda outras variáveis de calendário para fins religiosos. Então você vê, caramba, 11 mil antes de Cristo, com a observação dos astros, eles conseguiram fazer esse marco de tempo. Outros povos também foi visto isso de forma muito precisa, agora mais recente, 3.000 e tantos antes de Cristo. Os maias, eles têm essa marca bem forte, observando o calendário lunar. Tem marcas de diferentes povos em todo o mundo, que a gente vê a precisão, sem ter a correlação das informações entre eles, a precisão da correlação entre o que era observado e a formação dos seus calendários. Além disso, a gente tem também a relação de astronomia com a agricultura. Eu dei exemplo, no caso aqui dos egípcios, o fato de que eles tinham a importância de correlacionar a questão das cheias do Nilo, porque a baixa desse Nilo deixava essa borda muito fértil, que era fantástico para a agricultura. Então, olha a correlação entre o marco do tempo e o plantio, a subsistência, o que garante o desenvolvimento de um povo, que é a sua autonomia alimentar. Então, a gente vê isso em vários povos, marcar a época de colher, de plantar, de fazer podas devido a isso. E é interessante que até hoje, tem feito, por exemplo, aqui no Brasil, um estudo sendo feito no Ceará, baseado ainda na astronomia e agricultura, observando que em algumas fases da Lua são mais propícias para algumas práticas de agricultura e outras não. E olha, a gente pensa, gente,
tanta modernidade, tanta coisa, ainda é básico. Você olhar as mudanças das estações e correlacionar os astros, as marés, a lua e a aplicação aí para a agricultura. Um outro ponto muito forte na questão da astronomia e cultura é a correlação com as crenças culturais. Religiões, crenças, há em várias sociedades, em várias culturas, essa correlação. A gente vê aqui uma representação de um registro da cosmologia egípcia e muitas das alterações astronômicas eram explicadas por deuses que engoliam o sol e por isso ele sumia, deuses que liberavam, que mostravam um brilho e daí surgiam certas estrelas. Então, entender, né, a cosmologia, entender como as coisas surgiram, já buscava as explicações correlacionando a astronomia com as crenças dos povos. E, por exemplo, na astrologia. A astrologia, os astros do zodíaco, aqui simbolizados, zodíacos são constelações que aparecem em alguns períodos do ano. Então, algumas pessoas que nascem num determinado mês, há uma constelação naquele período. Nasceu num outro mês, há uma outra constelação. Então, há várias crenças a esse respeito. Se nascer nesse período influenciaria no modo de vida, na forma da pessoa ver o mundo. Há uma correlação científica com isso? Não. A astrologia não é ciência, como a astronomia é. Mas a gente vê uma correlação forte de astronomia com as crenças populares. Fora as mais diversas variedades de observação de estrelas, de lua e uma série de crenças que se desenvolvem a partir daí. Então, a gente trabalhando aí sobre astronomia e cultura, falamos tanto do uso para o deslocamento na Terra, náutico, a nossa geolocalização, tanto para a questão de marcos de tempo, de calendário, que foi muito relevante para todas as sociedades, a questão de agricultura, subsistência e também um ponto das crenças culturais, a questão religiosa. Fechamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!